Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, boa noite. Hoje é 3 de janeiro de 2020, tá certo, galerinha? Na descrição do vídeo você encontra o link para essa matéria. E você que curte o nosso trabalho, gosta das nossas matérias, gosta do nosso canal, quer nos ajudar, dar um apoio financeiro pra gente, na descrição do vídeo você tem lá uma forma, conta bancária, qualquer valor você pode depositar e estar nos ajudando, tá bom? Galera, é o seguinte, eu vou falar aqui, eu falei pra vocês que eu ia procurar essa matéria do negócio lá, do caso do Lula, né? Tem o negócio da Janja, o chapéu lá na... Gente, eu encontrei a matéria aqui e o negócio, ó, o rolo é grande, viu? Se você é PT roxo, é melhor sentar na cadeira pra não ter um ataque cardíaco. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte o sininho das notificações. E ó, nossa campanha para registrar o Partido Aliança pelo Brasil, você corre na descrição desse mesmo vídeo e tem lá, ó, www.aliancapelobrasil.com.br. Depois você preenche lá todos os campos bonitinhos, no final você imprime a ficha e ó, pega correndo rapidão, vupt pro cartório de notas. Lá você reconhece, firma, assina, depois corre direto lá pro cartório eleitoral ou os correios e manda, já era. Vamos lá? Olha só, gente. O mistério da fita. O título é esse. Agora vocês vão entender que o negócio aqui é graves. Ó, passava das 5 horas da tarde quando dois homens, um deles de boina e bengala, desceram de um Space Fox preto em frente a uma loja de... Deixa eu ver aqui... Volta. Em frente a uma loja de roupas Grife, em um bairro residencial de Ponta Grossa, no interior do Paraná. Era quinta-feira, 26 de abril de 2018, e a rua estava calma, como de costume. Armada, a dupla rendeu 2 pessoas logo na entrada e anunciou o assalto. Outros 2 comparsas chegaram em seguida para invadir a casa que fica nos fundos do mesmo imóvel, fazendo 11 reféns, entre eles uma idosa e uma criança. Mas em vez de dinheiro e objetos de valores, os bandidos queriam os documentos do PT. As vítimas foram amarradas, amordaçadas e agredidas, enquanto parte da quadrilha quebrava as paredes atrás de um cofre onde o material poderia estar escondido. Após mais de 1 hora de terror e destruição, o bando não achou nada e fugiu levando apenas carteiras, celulares, bijuterias e algumas peças da loja. Por que não, né? Apesar da explícita conotação política, preste atenção, a Polícia Civil do Estado concluiu poucos meses depois que o caso foi um típico crime comum contra o patrimônio, sem indiciar ou prender ninguém. O cara chega lá pedindo, nós quer documento do PT, nós quer do... Mas não, foi só um crime qualquer, estava passando, olha, vamos roubar aqui, né? O negócio do PT foi só por acaso. O episódio ocorreu na casa onde mora uma irmã do fazendeiro Walter Samara, eita, nome trava-língua. Cadê aqui? Um cartorário rico e influente de Ponta Grossa. O nome dele, inclusive, foi mencionado pelos bandidos durante a busca, frustrada pelos arquivos petistas. Conforme Cruzoé mostrou em novembro, Samara foi amigo íntimo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante 25 anos e chegou a se oferecer como colaborador à força-tarefa da Lava Jato em Curitiba em 2018, exatamente um mês antes da invasão. O intermediário dele, o advogado Paulo Hughes, acho que é isso, havia se encontrado com procuradores da força-tarefa para falar da intenção do ex-companheiro de Lula em contar tudo o que testemunhou sobre o petista ao longo de 2 décadas. No repertório apresentado aos investigadores estavam fatos envolvendo o triplex de Guarujá, que já havia levado à condenação de Lula em segunda instância, a compra do segundo apartamento em São Bernardo do Campo, que ainda não teve sentença, e outro crime igualmente classificado como comum pela polícia, mas muito mais trágico e rumoroso por envolver
o proeminente personagem político em uma trama de chantagem e corrupção que até hoje assombra o PT. O assassinato de Celso Daniel em janeiro de 2002. A Cruzoé Sâmara revelou fotos inéditas vinculadas à morte do então prefeito de Santo André. Fatos que só uma correção aqui, tá? A Cruzoé Sâmara revelou fatos inéditos vinculados à morte do então prefeito de Santo André. Fatos que pretendia contar a Lava Jato antes da invasão da residência de seus familiares. Entusiasta da Operação de Combate à Corrupção que nasceu no seu estado em 2014, ele recuou depois do assalto. Temendo novas represárias, suspeitava estar grampeado e se recolheu por mais de um ano, mas a soltura do ex-presidente Lula, em novembro, encorajou o fazendeiro de Ponta Grossa a quebrar o silêncio. Sâmara conta que, em abril de 2002, 3 meses após o assassinato de Celso Daniel, recebeu uma fita cassete com a gravação de uma conversa entre Gilberto Carvalho e Miriam Belchior, que eram secretários da administração petista na cidade do ABC. Ele disse que obteve o material das mãos de um antigo amigo, Álvaro Lopes, um lobista conhecido nos corredores do poder de Brasília, que à época, segundo o fazendeiro, atuava como emissário do então deputado Michel Temer, Teminho, ex-presidente da Câmara. O boletim de ocorrência registra o que os bandidos queriam, documentos de interesse do PT. Na conversa, relata Sâmara, Carvalho pede para Miriam continuar de luto pela morte de Celso Daniel, com quem foi casada por 10 anos antes do sequestro e assassinato dele. E diz a então secretária municipal de Habitação e Inclusão Social de Santo André para guardar por mais alguns dias uma misteriosa encomenda que ele iria retirar em outra ocasião. O fazendeiro diz acreditar que, pelos termos da conversa, os dois tratavam de dinheiro. O conteúdo da fita impressionou Sâmara. Na mesma semana, ele foi a São Paulo mostrar a gravação a Lula no apartamento do petista em São Bernardo. Fiquei bem preocupado quando ele disse que era uma montagem. Eu tinha ouvido a fita e falei que aquilo não era montagem nenhuma, diz o fazendeiro. Ele conta ter deixado a gravação com o petista. À época, Lula já rodava o país em pré-campanha na sua 4ª e desta vez vitoriosa tentativa de chegar ao Planalto. Logo após a morte de Celso Daniel, em 20 de janeiro de 2002, a Polícia Federal iniciou as investigações sobre o crime em que realizou uma série de grampos telefônicos entre os suspeitos. Elas duraram até março daquele ano. Um dos alvos era Gilberto Carvalho, secretário da Prefeitura de Santo André na época. As 42 gravações mostravam a preocupação do núcleo político do ex-prefeito com a suspeita sobre o envolvimento do empresário Sérgio Gomes da Silva no assassinato. O Sombra, como era conhecido, estava com Celso Daniel no dia do sequestro e foi acusado pelo Ministério Público Estadual de ser o mandante do crime. Ele morreu em 2016 com o processo ainda em instrução, após a anulação determinada em 2014 pelo Supremo Tribunal Federal. As fitas originais feitas pela PF já haviam sido destruídas. Gravem este nome que eu vou falar agora, haviam sido destruídas a mando do juiz federal João Carlos da Rocha Matos, que as considerou provas ilícitas. Agora lembra? Em 2003, Rocha Matos foi preso pela Operação Anaconda e depois condenado, adivinha pelo quê? Por venda de sentenças judiciais. O mesmo cara que mandou detonar, destruir, tocar fogo, pisar de pé, passar com a máquina, colocar na linha do trem pro trem atropelar as fitas que ele entendeu que não eram. Não, isso aqui é incompatível, não presta, não vale nada, joga fora tudo isso aqui. Então, o mesmo cara que fez isso, o mesmo juiz, foi pego na
investigação da Anaconda vendendo sentença. É suspeito, não é suspeito não? Suspeito. Vamos lá. O áudio ouvido por Sâmara chama a atenção por dois fatos importantes. Um, ao contrário dos grampos feitos pela PF, cujas cópias chegaram a ser apresentadas na CPI dos bingos em 2005, a gravação contida na fita cassete, segundo ele, não era de uma ligação telefônica, mas produto de uma escuta ambiental, o que indica tratar-se de áudio inédito. Segundo, a conversa fazia alusão à arrecadação ilícita de dinheiro na prefeitura de Santo André, um suposto esquema nunca comprovado, mas que coage com a acusação feita dos irmãos de Celso Daniel, João Francisco, cadê onde fica? Eu perdi. Com a acusação feita pelos irmãos de Celso Daniel, João Francisco e Bruno Daniel, contra Gilberto Carvalho, de que o então secretário e futuro chefe de gabinete de Lula coletava propinas provenientes de um esquema de corrupção municipal para entregá-las a José Dirceu, à época, olha o Dirceuzinho aí, à época, presidente nacional do PT. Os desvios teriam financiado as caravanas da pré-campanha presidencial de Lula em 2002 e servido como uma espécie de laboratório para a engenharia montada mais tarde por Dirceu para captar recursos públicos em esquemas como Mensalão e Petrolão. Ô, Dirceuzinho pilantra. E deixa eu estar ali, aqui tem uma fotinha dele com Lula. Para Sâmara, o assassinato de Celso Daniel foi um crime político, ao contrário do que concluiu a polícia de São Paulo em duas investigações, segundo as quais o ex-prefeito petista foi vítima de um sequestro seguido de morte por uma quadrilha da favela Pantanal, pela tese do ex-amigo de Lula. Também defendida pelos irmãos do petista, o ex-prefeito era conivente com os desvios de dinheiro para o partido, mas teria reagido contra um enriquecimento ilícito pessoal de aliados e empresários, amigos do setor de transportes. Ninguém até hoje teve interesse em descobrir os fatos verdadeiros sobre este assunto, afirma Sâmara. O fazendeiro acredita que os bandidos que invadiram a casa de sua irmã em abril de 2018 estavam atrás da fita cassete que ele diz ter deixado com Lula em 2002. Sâmara jura que não ficou com nenhuma cópia da gravação. Apesar do trauma ainda presente na família, o fazendeiro não exibe mais tanta preocupação. Aos 82 anos de idade, ele jogava paciência sobre uma mesa de carteado na varanda de sua chácara em Ponta Grossa, quando recebeu Cruzoé numa tarde de terça-feira. Com um inseparável chapéu de cowboy, bermuda jeans e camisa gola polo Lacoste, ele espalhou sobre o feltro dezenas de fotos nas quais aparece com Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta em 2017, e vários outros amigos petistas, como o senador Jacques Wagner, o ex-ministro José Eduardo Cardoso e o ex-deputado e ex-presidente de Itaipu, Jorge. Nos seus comentários sempre fez menção carinhosa a Marisa, de quem virou amigo muito próximo jogando baralho. Sâmara demonstra guardar certa mágoa de Lula pelo tratamento que ele dispensava a Marisa. Diz que ela foi traída pelo ex-presidente. Ui, meu Deus. Ao contrário do que diz o petista, o fazendeiro afirma que é antigo relacionamento de Lula com Rosânia da Silva, a Janja, a namorada com quem ele afirma ter começado a se relacionar na cadeia e com quem pretende se casar. O namoro, diz, teria começado quando Marisa ainda era viva. Ih, chapeuzinho. O Lula tinha um caso com ela. Quando a gente viajava para diversos lugares, ela sempre ficava com o Lula. Aquela safadeza de sempre, de homem que não tem o respeito pela mulher, afirma. Ex-moradora de Curitiba, Janja foi nomeada para trabalhar em Itaipu por Gleisi Hoffmann. Amante que ajuda a amante ganha 100 anos de amante. Ex-diretora da usina binacional e hoje presidente do PT, no início da gestão de Jorge Samir. No governo petista, em 2003,
ficou lotada no escritório de Itaipu, em Curitiba, até novembro, quando Lula saiu da prisão, trabalhando no setor de responsabilidade social da empresa. E aí, para aí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó só. Tem mais coisa aqui, ó. Pensa que acabou? Não, aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Gilberto Carvalho e Miriam Belchior, eles negam a existência da conversa, né? Eles dizem. Bom, o fazendeiro conta que, no final do governo Lula, um ex-assessor pessoal do presidente lhe telefonou pedindo ajuda. Queria que ele fosse fiador da Janja no apartamento que ela alugava na capital paranaense. Aceitei porque o Lula pediu, mas não imaginava que ela não iria entregar a chave, que ia esculhambar o apartamento e deixar todos os compromissos para eu ir lá acertar. Recordou ele. Sâmara afirma que teve de gastar cerca de 50 mil reais para quitar 6 meses de aluguéis atrasados de Janja entre 2012 e o início de 2013 e ainda reformar o apartamento para entregar a chave à proprietária. Vigi, meu Deus do céu. Antes de ajudar a namorada de Lula, Sâmara disse já ter ajudado a família do próprio petista, inclusive pagando dívidas dos filhos. Como mostrou Cruzoé em novembro, o fazendeiro gastou mais de 140 mil reais para comprar 77 peças de mobiliário para o segundo apartamento de Lula, em São Bernardo, que era alugado com recursos da Presidência da República e depois teria sido comprado, segundo denúncia do MPF, com dinheiro de propina da Odebrecht. O fazendeiro disse que solicitou formalmente ao PT a devolução dos móveis para doá-los ao 13º Batalhão de Infantaria. Cadê? Volta. De Infantaria Blindado do Exército, em Ponta Grossa. A única empreitada da qual Sâmara pulou fora, segundo o próprio... Aqui. A única empreitada da qual Sâmara pulou fora, segundo o próprio, guarda relação com o famoso apartamento no Guarujá, depois que optou por ficar com o triplex reformado. Pela OAS, Marisa insistiu para que ele comprasse outra unidade no mesmo prédio, no edifício Solário, na Praia das Astúrias. Mas nessa ele não caiu. Procurados por Cruzoé, Lula e Janja responderam que não vão se manifestar sobre as declarações de Sâmara. Quem cala consente. Gilberto Carvalho disse que a gravação mencionada pelo ex-amigo de Lula é uma invenção de Sâmara ou uma grosseira montagem. Desafiou o fazendeiro a provar a veracidade desta fita. O ex-ministro de Lula afirma que as investigações feitas pela Polícia Civil de São Paulo e pela Polícia Federal já apontaram os responsáveis pelo assassinato de Celso Daniel e o resto é luta política, ativismo judicial do Ministério Público de Santo André e picaretagem de oportunista. Miriam Belchior negou que algum dia tenha tido com Gilberto Carvalho um diálogo mencionado por Sâmara. Essa conversa nunca existiu, disse ela. É claro, né? A gravação ouvida pelo ex-amigo de Lula nunca chegou ao conhecimento das autoridades que investigaram a morte de Celso Daniel. O promotor que apurou o caso, Roberto Adfilho, diz que o áudio, se ainda existir, pode contribuir para iluminar a história do crime. Eu nunca ouvi essa conversa, mas se ele, Sâmara, tiver interesse em falar com o Ministério Público ou entregar esse material, nós temos bastante interesse, afirmou o promotor a Cruzoé. Ainda há um inquérito aberto no no MP paulista, apurando as circunstâncias do assassinato. E aí encerra aqui a matéria. Gente, eu não vou nem comentar porque a matéria é grande em si, né? Mas aqui levanta muita coisa, né? Você vê que estão surgindo, ó, esse daqui não tem delação premiada, não tá preso, tá? Não tem nada, né?
mas o cara mesmo assim tá falando. É interessante justamente esse ponto. Porque todos os outros... porque esse daí falou porque a senha era Lula pra sair da cadeia. É falar que ia falar do... falar que ia falar, né? A redundância. Falar que ia falar do Lula, pronto, saiu da cadeia. E esse aqui? Esse aqui não tem nada com né? Tá preso, não tá nada, tá de boa, mas resolveu abrir o bico. Igual aquele... Um sócio, não sei o que lá do Lulinha, do filho, que também não tinha nada a ver com prisão, nada a ver com nada, mas resolveu entregar um monte de documento mostrando a pilantragem do filho do Lula, né? Então, tá aí, gente. Pra bom entendedor, como tem aqui no Nordeste, um pingo é letra. Fui.